Abra sua Bíblia comigo, na Epístola do Apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 2, versículo de número 11. Epístola do Apóstolo Paulo, no capítulo 2, versículo de número 11, diz assim o texto: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si um povo exclusivo, seu, zeloso e de boas obras. Se coloque de pé um minutinho. Vamos estar nos dirigindo a Deus mais uma vez em oração. Senhor Deus e Pai, louvamos o Teu nome por esta oportunidade. Pedimos, Senhor, perdão pelas multidões dos nossos pecados cometidos contra o Teu santo e bendito nome. Obrigado pela salvação que nós temos em Cristo Jesus, pela graça que se manifestou para salvar-nos, ó Pai, da nossa iniquidade. E nessa noite, Senhor Deus, eu peço que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor continue abençoando, Senhor Deus, a Tua casa e os Teus filhos, abrindo, Senhor, a janela do céu para nos suprir, Senhor, mais uma vez com a Tua palavra. Abençoe o pastor Maurício Stecker também na igreja de Gália, que o Senhor faça, Senhor Deus, a Tua vontade e use o Teu servo. Eu agradeço, com perdão dos nossos pecados mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, meus irmãos. Nós temos a epístola do apóstolo Paulo, direcionada a Tito, no capítulo 2, versículo de número 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então nós temos, nos dias de hoje, a oportunidade de ouvir sobre a graça de Deus. Temos a oportunidade de ouvir o Teu Evangelho. Evangelho esse direcionado à igreja, com o único objetivo: salvar a alma do pecador e ensinar as suas leis e os seus preceitos. Versículo de número 12: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. 13. Aguardando a bendita esperança. Então nós temos o Evangelho direcionado à igreja, que nos revela a graça de Deus, que tem o objetivo de salvar o pecador e de ensinar as suas leis, as regras dirigidas à igreja, a qual o mundo não vai conhecer, mas a igreja foi dado esta revelação através de Cristo. E como nós vemos nos dias de hoje, esse evangelho foi rejeitado pelo mundo, rejeitado por aqueles que não querem ouvir a verdade. E uma lei que não tem como os homens fugirem dela é a lei do pecado. O pecado tem sido o motivo maior da separação do homem e de Deus, do mundo e do reino de Deus, das leis dos homens e das leis de Deus. O pecado, ele tem afastado a humanidade, e com certeza aquele que permanecer no pecado será destruído. Esta lei não vai ser mudada,
E o Evangelho, ele permanecerá por toda a eternidade. Por causa da graça de Deus, nós fomos alcançados. E por causa de Cristo, que morreu na cruz, se entregou por nós. Então nós vamos conhecer o próprio Deus com a sua lei, porque Ele vai tratar de nós e vai nos ensinar qual é os preceitos do Evangelho. Versículo de número 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. A graça permitirá que nós aguardamos em Cristo a salvação para toda a eternidade. Os homens não têm o interesse de se achegar a Cristo, de ouvir o Evangelho da graça, de saber sobre a lei do pecado. O pecado, ele ofende a santidade de Deus. É o rompimento das regras, da ordem e da santidade do Criador de todas as coisas. Criaram um evangelho superficial que supre as suas necessidades, ignoram a realidade da palavra de Deus, convertem os seus corações à iniquidade. Eles não querem compromisso com o verdadeiro evangelho. Criaram leis próprias que beneficiam a eles mesmos. Não tratam mais o pecado como pecado. O pecado que afasta o homem de Deus. Deram nomes bonitos para a iniquidade. Vendo desta maneira, não há necessidade de arrependimento. Visto que eles criaram um falso evangelho, e durante esse falso evangelho suprirá as necessidades mundanas. Versículo de número 12. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Negando as paixões mundanas, seria o ideal para conhecer o verdadeiro evangelho. Mas não. O ser humano criou regras próprias, criou entre eles os seus próprios domínios e nomearam os pecados e a própria cura eles já deram. Então não há necessidade de se arrepender, de conhecer o evangelho. Números capítulo 32. Abra comigo lá em Números, no versículo de número 23, 32, 23. Eu procuro a Cristo por causa da minha iniquidade. Capítulo 32 de Números, versículo de 23. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado há de vos achar. Ele há de achar e há de encontrar. E é sobre isso que eu quero conversar com os irmãos essa noite. O pecado, ele tem as suas consequências.
A causa do pecado, ela traz consequências gravíssimas para o homem, para o ser humano. E essas causas têm que ser tratadas. O pecado precisa ser cuidado para ser perdoado por Deus. Eu procuro a Cristo por causa do peso nos meus ombros. Eu preciso de alívio, mas eu não procuro a causa do peso nos meus ombros. Os homens, ele não procura Cristo por causa do pecado, é por causa da iniquidade causada pelo pecado, mas eles procuram a Cristo para se livrar das suas desgraças, das suas tristezas, das suas angústias, mas não procuram a Cristo para serem perdoados, porque é o pecado que faz isso, que causa isso, e o pecado vai encontrar, se ele não for tratado. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor. Não adianta vir até Cristo para tirar o peso dos ombros, para se aliviar das dores que o mundo causa. Não há motivo para diante de Cristo entregar as tristezas e angústias, se a causa disso é o pecado. As igrejas estão cheias pelo motivo errado. As pessoas estão procurando a Cristo pelo motivo errado. Não querem a causa do problema, querem resolver as consequências, mas não a causa que é o pecado. O pecado causa dor, insatisfação, miséria. Eu procuro a Cristo para ser livre desses males. Mas eu não vou me arrepender porque não há necessidade. Mas o mal que está causando em mim é o pecado. E o pecado gera esses males. Gálatas capítulo 6, versículo de número 7. A epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, versículo de número 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Não engane o coração. Deus, Ele conhece. Ele esquadrinha cada coração, sabe de todas as coisas. Pois aquilo que o homem semear, plantar, não se engane com o pecado. Isto também ceifará. Procura-se Cristo hoje. Querem encontrar a Cristo, mas não para serem salvos. De Deus não se zomba. Versículo de número 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. O Evangelho de Cristo, escrito antes da eternidade, ao qual Cristo, com a sua essência de Deus, cumpriu todas as palavras
as vírgulas. Ele veio para salvar o pecador e ensinar os seus conceitos e regras eternos. E com Deus não se zomba. Os homens não querem Cristo por causa que Ele é Deus, Criador de todas as coisas, que pode perdoar a iniquidade dos homens. Querem se livrar do fardo pesado causado pelo pecado, mas não querem se arrepender do pecado. Querem se ver livres da sua angústia, tirado o peso dos seus ombros, ao qual aflige as suas almas, da angústia, tristeza da alma. Os consultórios estão lotados de pessoas doentes da alma. Mas o pecado precisa ser tratado, confessado. De Deus, irmãos, nós não conseguiremos esconder nada dele. E o que foi plantado no pecado, isso um dia vai dar frutos de iniquidade, de angústia. A humanidade clama por paz, mas no pecado é impossível ter paz. Provérbios capítulo de número 12. Salomão, ele dá algumas orientações sobre isso. Capítulo de número 12, versículo de número 25. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. A ansiedade, um dos males que tem destruído o homem. Criam-se medicina para cuidar do corpo, da mente, da estética, mas a única forma de tratar a alma é com a boa palavra, é com a boa palavra de Cristo. Capítulo 15 de Provérbios, versículo de número 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas o coração com tristeza, do coração o espírito se abate. A alegria de receber o convite, de ouvir a bendita palavra, de saber que os meus pecados, Ele não mais me afastará de Cristo por uma eternidade. A palavra de alegria é a única maneira de tratar a alma. Se a angústia, a tristeza, a solidão, a amargura da alma causada pela iniquidade, o pecado encontrou esse homem, encontrou essa pessoa. Números, capítulo 32, versículo 23, o pecado vai te achar, o pecado encontra. Como tratar uma alma
como saber um coração, o que se esconde no mais profundo, onde só Deus pode entender e conhecer e resolver. Mas para isso é necessário confessar o nosso pecado diante de Deus. Não esconda, porque o pecado ele encontra. O pecado destrói a alma. O mal da humanidade é a alma cansada e aflita por causa da iniquidade, por causa do pecado. Eu conversando certa feita com um rapaz, eu falei: o pecado destrói a alma e causa males que ninguém pode resolver, a não ser Deus e o arrependimento em Cristo Jesus. Somente Cristo pode mudar uma vida. É o mal da humanidade. O corpo físico ele perece, mas a alma precisa ser salva. Deus não morreu na cruz, Cristo não morreu na cruz para sermos melhores, ou mais rico ou mais pobre, ou mais saudável ou menos saudável, mais inteligente ou menos culto, mas é para que nós conheçamos o seu Evangelho e pregarmos que Cristo morreu pelo pecado. Não há outro Evangelho a ser pregado, não há outra lei a ser ensinada para os homens que afasta ele de Deus, a não ser o pecado, que traz uma vergonha para nós, de sabermos que Cristo morreu na cruz, se humilhou por nós, e mesmo assim ainda hoje é necessário nos arrependermos a cada minuto, segundo, e isso nos envergonha. Mas as lágrimas serão enxugadas naquele dia dos salvos, por causa do sangue de Cristo. Querem um alívio. Esse cidadão queria um alívio. Talvez um remedinho que resolvesse. Algum doutor que se indicasse para ele. O seu pecado tinha nomes bonitos. Ele tinha culpa, complexo de culpa. Ele não era culpado. Damos nomes bonitos aos nossos pecados, para não confessarmos ele diante de Deus. É culpado. Somos culpados. É excesso de culpa não. Somos culpados. E dessa maneira, diante de Deus, me perdoa, Pai. Eu falei para ele: a culpa cai sobre você e sobre mim. A morte de um inocente e um justo. Confesse o seu pecado. Confesse a iniquidade. Que os males da nossa vida se resolverão. Mas não é males financeiros dessa vida terrena, passageira. Talvez espere uma cura, mas não é isso. É o mal da alma. É o mal da alma. É a alma que não tem paz, que anda aflito. Esse é o resultado do pecado. E o apóstolo Paulo escreve: não como mundanos. Porque os mundanos, eles não reconhecem o pecado. Provérbios capítulo 17. Um coração que recebe a boa palavra. Um coração que realmente ouviu a boa palavra. E que deixou descer. E agora ele confessa diante de Deus a iniquidade.
Versículo de número 22, do capítulo 17 de Provérbios, diz assim: o coração ele é alegre, é um bom remédio. O coração alegre, porque ouviu o Evangelho. Porque agora eu tenho certeza da minha salvação em Cristo Jesus. Essa alegria é um remédio. É um remédio para o seu corpo físico, para a sua alma. Continuação do versículo, depois da vírgula. Mas o espírito abatido, ele faz secar os ossos. Alegre-se. Não dê nomes à iniquidade. Confesse a iniquidade diante de Deus. Alegre-se porque nós temos aquele que pode curar a alma. A nossa iniquidade, irmãos, ela é uma semente. E essa semente vai germinar um dia, mesmo depois de nós, com certeza, crermos em Cristo. Mas ela germinará. O pecado tem consequências. É inevitável vir os frutos da iniquidade. O Davi, ele desfrutou disso. Depois de cometer o adultério e matar o homem, a qual era fiel ao seu exército. Veio a consequência do pecado. Mesmo ele, depois de ter se arrependido, ele teve problemas. Mas confesse diante de Deus, porque a paz de Cristo, ela vai abundar no coração, diante de todas as dificuldades. Nós temos provas que tem um cidadão que morou numa calçada, e o dia que ele morreu, ele foi para o seio de Abraão. Foi uma vida toda, dormindo ao lado de um cachorro. As suas feridas eram cuidadas por um animal. Mas a sua alma era tranquila. Versículo de número 22. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Gálatas capítulo 5, versículo de número 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito dos quais eu vos declaro, como já antes, outra hora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas agora vem o mais bom. Mas o fruto do Espírito é amor. Quem ouve o Evangelho? Ele tem bons frutos. Vai ter a semente da iniquidade. Mas agora a palavra da alegria, confessando o pecado, é amor. Alegria é paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, versículo de número 23, mansidão, domínio próprio.
Contra estas coisas não há lei. As igrejas estão cheias hoje. As que pregam um evangelho que não coadiz com o verdadeiro. Tratam a iniquidade de qualquer maneira. Ensinam mentiras e abominações. Colocaram para eles um evangelho conveniente e rejeitaram a Cristo. Rejeitaram com as suas obras o evangelho de Cristo. Mas aquele que dá ouvidos, aquele que entendeu que é necessário, que é preciso, que é importante, ele vai ouvir de bom grado. E com alegria ele vai receber no seu coração. Vai entender na tua alma a necessidade de cuidar da alma. E para isso, é necessário entender as consequências do pecado e os seus frutos. E por causa disso é necessário confessar. O pecado é a origem dos males da humanidade. Isso nós sabemos. Mas confessar, expor, mostrar para Deus, não dão a verdadeira importância W. Tozer, ele escreve um pequeno relato, que o pecado torna um homem sem compromisso com Deus. E ele compara esse homem que peca contra Deus como um mendigo. O mendigo, ele não tem compromisso com o trabalho. Ele acorda cedo, ele se enrola num jornal, ou ele dorme de qualquer maneira. Não tem compromisso com um banho, com família, com custo de despesa com a casa. Ele se alimenta de qualquer maneira. Ele não está preocupado com o que vai acontecer. Não está preocupado com o que aconteceu também. É uma pessoa sem compromisso, sem responsabilidade. Ele não está preocupado com os líderes do seu país. Ele não está preocupado se teve algum compromisso com família ou não, com testemunho ou não, com a sua saúde menos ainda, com a sua aparência. E o pecado faz isso com o homem. Ele fica sem compromisso com as regras, com a lei, com arrependimento, com cuidado, com a necessidade, a palavra é necessidade de ouvir o evangelho verdadeiro de Cristo, de estar na tua casa todos os dias, de trabalhar. É isso que o pecado faz com o homem. Revelar a Deus a iniquidade, não dá nomes, não faça isso. E o rapaz ficou surpreendido quando eu falei para ele: seu pecado tem nome? É um nome bem atrativo? A sua culpa agora é excesso. Você sofre de um mal da culpa. Não daremos nomes aos nossos pecados, mas confessaremos a Deus ele. Não disfarçarei o meu pecado,
pois não tem como escondê-lo. Ele vai achar, ele vai te encontrar. O fruto do pecado ele vai germinar. Frutos amargos. E se o cidadão for um perdido, será destruído. Provérbios, capítulo 28. Não deixe de confessar. Não pense que o Evangelho veio para nos trazer uma boa vida. Mas também não veio para nos aterrorizar, mas veio para nos mostrar, revelar quem realmente nós somos. Qual a nossa natureza? Versículo de número 13, do capítulo 28 de Provérbios. O que encobre as suas transgressões, ele jamais prosperará. Não encubra o pecado, pois trará danos para o corpo físico irreparáveis. Mas os que confessa e deixa, ele não encobrirá o pecado diante de Deus. Antes, ele vai confessar, porque senão ele não prosperará. Mas financeiramente, não, fisicamente, ele não prosperará diante de Deus. A sua alma não terá paz. Mas o que confessa e deixa, ele larga, ele abandona. Esse alcançará a misericórdia de Deus. Revele ao Pai. Não fique tendo autopiedade. Revele ao Pai a nossa iniquidade. É Ele quem cura as feridas. É Ele quem vai, de uma maneira sublime, zelar por cada alma. Confesse. Salmos 32. Agora o rei Davi, esse que teve uma experiência com Deus, e quando ele encobriu o seu pecado, ele que teve experiências terríveis por causa da semente do pecado, ele escreve assim no capítulo 32, versículo 2 dos Salmos: Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Pelos meus constantes gemidos, todo dia. A alma geme. É de dia e de noite. Todo dia daquele que encobre a iniquidade, que esconde de Deus e não trata e não confessa o pecado. Olha, enquanto eu me calei, diz o Davi, eu escondi. Mas ele escondeu de quem? De Deus. Era notório. É notório o nosso pecado para o mundo. Mas não esconda de Deus. Isso pode ser o maior motivo de a gente estar definhando na fé, naufragando.
enquanto ele escondeu, enquanto ele ocultou de Deus, ele não encontrou outra maneira de dizer: os meus ossos, eles se envelheceram. Ele definhou. Eles se encontravam numa calamidade. Olha, eu estava definhando, a minha alma estava gemendo. Enquanto eu me calei, enquanto eu não confessei, enquanto eu esperava que os meus pecados tivessem uns nomes bonitos, para não ser tratados, para mim não poder me arrepender deles. Era um excesso de culpa, somente isso. Eu não era culpado. As minhas misérias não são elas que têm me afastado de Deus. Mas enquanto eu me calei e não confessei as minhas misérias, a minha culpa diante de Deus, os meus ossos se envelheceram, definharam. Enquanto eu camuflei, enquanto eu escondi com bons sorrisos, uma falsa alegria, enquanto eu escondi de tudo e de todos, por dentro ele estava definhando, morrendo. E é isso que a iniquidade faz conosco. Não plante uma semente da iniquidade, pois ela germinará um dia e trará frutos terríveis, amargos para a nossa vida. Confesse-o, não esconda de Deus. Não oculte esse mal. Não permita que Satanás vos engane. Pedro, ele sabia quem era Cristo. Ele sabia quem era Jesus. Quando ele viu aquele homem hospedado em sua casa, quando curou a sua sogra, ele sabia quem era Deus. Ele sabia que era o Filho de Deus, do seu poder, das suas maravilhas. Ele acompanhou todos os milagres. Mas um certo dia, ele viu Jesus de uma maneira diferente. E ele falou: te afasta de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Que Deus possa revelar no nosso coração a nossa iniquidade. Acompanhamos os milagres de Deus durante uma vida inteira. Mas não conseguimos enxergar a nossa iniquidade, o nosso pecado, que nos traz e nos definha na obra, nos definha na fé, que os nossos ossos apodrecem. Te afasta de mim, Senhor. Eu sou um pecador. Mas ele não viu isso antes. Ele não viu isso antes. Que Deus possa, diante do nosso coração, revelar para nós. Não esconda o pecado. Para encerrar, abra sua Bíblia comigo. Mateus capítulo 13.
versículo de número 38. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. Deixamos de lado a semente da iniquidade. E agora, vamos plantar a boa semente. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. São aqueles que entenderam que o Evangelho é para a salvação da alma e perdão dos pecados, conhecer a lei. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos, e os ceifeiros são os anjos. Versículo número 40. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. E ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos se resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mandará o Senhor recolher todos aqueles que não confessaram, que não creram, que não viram a necessidade de confessar, de se arrepender e de serem salvos. Aqueles que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dente. Mas os justos, aquele que confessa, aquele que entende, aquele que sabe, aquele que foi instruído, que o Evangelho é para a salvação da alma. Então esse justo resplandecerão como o sol no reino do teu Pai. Quer tratar a alma? Não esconda o pecado. Não dê nomes. Confesse a culpa. Não esconda diante do Deus aquilo que é impossível de ser escondido. O nosso Pai eterno, Ele tem um prazer de ouvir, de saber que o filho, ele se arrepende. Enquanto Davi ele escondeu o seu pecado, ele sofria. Quer parar de sofrer? Confesse o pecado. O sofrimento da alma, os homens não vão a uma maneira nenhuma de resolver. As pessoas estão sofrendo da alma. O mundo está sofrendo porque esconde o pecado, transforma a iniquidade em benefício próprio. Mas a igreja, ela sabe a necessidade, é uma palavrinha, de reconhecer. É excesso de culpa não. Eu sou culpado, Senhor. Me perdoa. Aí sim eu terei alegria. O meu rosto se aformará, vai ter formosura. Não se apodrecerá mais os meus ossos. Amém, meus irmãos?